tarde para todo mundo. Hoje a gente está iniciando a primeira palestra aí da atividade do Nova Talks, que é uma das atividades do projeto Nova Games, um projeto de extensão que eu, o professor Igor e o professor Pedro lá atrás coordenamos, junto com os nossos alunos. Hoje a gente convidou o professor Tadeu, lá da Unirio, para fazer uma palestra aí sobre jogos para contexto complexo. Estou sem as informações protocolares aqui da formação do Tadeu e da descrição detalhada da palestra, mas vou deixar ele fazer a sua apresentação aí. Mas desejo uma boa, que todo mundo aproveite, uma boa palestra para todo mundo e Tadeu fica à vontade. Obrigado, pessoal. Boa noite a vocês. Meu nome é Tadeu, sou professor da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. É a outra federal do Rio, Quando fala Universidade Federal do Rio, só o FRJ. Não, tem a Unirio, que é um federal que foi uma briga que rolou entre reitores na época, vão quebrar e vão criar uma outra federal e fizeram a Unirio. Tá? Então eu sou da Unirio, A Unirio é um lugar muito legal, que vou mostrar para vocês no final, mas para quem não conhece, a Unirio é literalmente embaixo dos cabos de aço do Monte de Goiás. É um lugar bacana de se estudar, Rony? Quando a gente estudava, no nosso doutorado, para as provas de análise e projeto de algoritmo, a gente sentava no pão de açúcar e ficava lá moscando que a gente não entendia nada que a professora falava. Então a gente ficava. Bom, e por que eu estou aqui? Estou aqui para falar um pouco para vocês sobre jogos, O Marcelo me convidou para falar sobre esse assunto com vocês e depois, conversando um pouco sobre o projeto, ele falou, o Igor está no projeto, o Pedro está no projeto e o Igor foi meu professor de graduação também, há 15 anos atrás, há muito tempo atrás, E o Igor já se interessava em jogos na época que ele me deu aula na graduação, ele me deu aula de multimídia na época, Blender, essas paradas, e ele já mexia com os phaser, HTML, fazia uns joguinhos e ficava realmente interessado nessa parte que ele fazia. Mas, beleza. Quem é esse cara que está falando para vocês? Quem é esse tal de Tadeu? Eu trabalho no Rio de Janeiro, mas pelo meu sotaque já deu para perceber de onde eu sou, Eu sou daqui, de Juiz de Fora, Eu estudei, eu nasci em 88, estudei a vida inteira aqui em escola pública, estudei na escola normal, aqui em Juiz de Fora, Escola Municipal Olinda de Paula Magalhães, lá no Retiro, estudei minha vida inteira. E depois eu vim para o UFJF fazer física. E fiz um ano de física e de repente Jesus fez assim: larga a paraboloide hiperbólica, larga as leis de Newton. E eu larguei simplesmente a física. Mas eu só larguei porque eu já fazia o técnico de informática no antigo CTU, hoje IF, Então eu já fazia técnico de informática, eu realmente me interessava em informática desde a época que eu vim fazer física. Tanto que eu já trabalhava em empresas de desenvolvimento de software aqui na cidade, Hoje em dia, Thomson Reuters ali na Alameda, Antigamente era a ProLink lá no Parque Sul, é a mesma empresa. Eu trabalhava nessa empresa na época, nós fizemos software comunitário de vídeo, essas coisas. E aí, reza a lenda que empresas menores pagam mais. E eu fui nessa lenda e me dei bem, fui para uma empresa chamada Projetos de Tecnologia de Informação, daqui de Juiz de Fora também. Hoje em dia eles estão no Parque Sul, mas nesse meio tempo que eu trabalhei como analista de sistemas para projetos, eu simplesmente falei, o FJF nunca mais, não quero saber, eu me traumatizei com o curso de física e não queria voltar a botar os pés aqui no FJF, porque realmente o CE me traumatizou. E aí eu fui para o SES fazer um curso chamado Sistemas de Informação, que eu não sabia nem o que era Sistema de Informação. Eu sabia que quero programar, quero fugir do cálculo, quero fugir da geometria analítica, eu vou fazer Sistemas de Informação. E me dei bem. Bom, em sistemas de informação, pessoal, eu comecei realmente a aprender a parte de sistema organizacional, gestões de empresa, a parte mais humana que a computação tem para informar para a gente. Hoje em dia, não vou falar que eu não programo, mas gosto de escovar bit? Não, eu gosto de ver o meu software atuando em cima de pessoas, melhorando a vida das pessoas, e hoje eu faço isso com jogos. Então essa que é a parada maneira que a minha vida mudou com essa pegada de sistema de informação. Bom, na época de sistema de informação, eu cismei de fazer um mestrado
assim que eu terminasse, porque eu vi meus professores ganhando dinheiro, né? Professores ganhando dinheiro, doce ilusão. Mas professores ganhando dinheiro, eu quero ser professor federal para ganhar dinheiro e tal, né? A cara do Rony. E aí, né, eu falei, vou fazer um mestrado para isso. E aí eu conversei com o coordenador do curso na época, talvez vocês conheçam, o professor Marco Antônio, daqui da UF, que dá aula aqui na UFPF também, e ele virou para mim, e aí, Marco, quero fazer um mestrado. Não tem como fazer mestrado, né? Tem que ter o índice de rendimento alto e tal, e tem que saber inglês. Eu falei, não, eu sei inglês, meu rendimento é legal, olha aí. E quando ele olhou, ele, legal. E aí ligou para Regina. Regina, tem um aluno aqui que quer fazer mestrado e tal, conversa com ele aí. E aí eu vim fazer mestrado aqui voltei para a UFJF, para fazer mestrado em Ciências da Computação, aqui na época, que era redes ponto a ponto semântica para composição de experimentos científicos. Loucura, né? Mas aí que eu comecei a aprender a trabalhar com ontologias, com web semântica, comecei a entender um pouco de dados abertos, dados conectados e falei, bom, acabei meu doutorado, acabei meu mestrado, quero fazer um doutorado. E aí, Regina, já que você quer fazer um doutorado, vamos organizar, né, as peças do tabuleiro para você fazer um doutorado. E aí chamou para minha banca a professora Renata Araújo, da Unirio, que foi minha orientadora de doutorado na Unirio. Só que eu cheguei na Unirio para trabalhar com... Renata, eu quero trabalhar com web semântica. Renata trabalha com governo eletrônico. Falou, pô, não dá pra gente fazer um trabalho de web semântica. Só que a gente tem uma parceria com uns camaradas aqui, lá de Münster, da Alemanha, que quer mexer com gamificação de processos. E se a gente gamificar processos de serviço público? O que dá? Eu falei, não sei, vamos tentar fazer isso como doutorado. E aí começamos a gamificar processos de serviço público. Só que aí, num belo dia, né, que eu vi numa palestra, eu vou falar esse nome várias vezes aqui, do professor Geraldo Chechel, da UFRJ, ele falou, gamificação, a curva de interesse em gamificação está caindo vertiginosamente, vamos trabalhar com jogos sérios e graças a Deus fui trabalhar com jogos sérios, tá? Bom, em 2019 terminei meu doutorado e em fevereiro e em abril de 2019 na própria Unirio eu entrei como professor, consegui fazer meu concurso lá e lá estou até hoje trabalhando com jogos, tá? Trabalho na graduação, sim, eu passei por um concurso de ciência de dados. Se me perguntem o que é ciência de dados, eu não sei. Eu passei por um concurso de ciência de dados, mas trabalho dando aula de banco de dados e jogos no geral. Bom, me apresentei. Pessoal, se vocês estão aqui fazendo parte desse projeto, minimamente vocês gostam de jogos de alguma forma, né? Do que vocês gostam de jogos? Qualquer coisa. Eu gosto de jogar. É válido. Muito legal. Mas o que vocês gostam de jogos? O quê? Competitividade. Competitividade, legal. Eu gosto de narrativa e gráfico. Tem uma narrativa bacana e um gráfico bonito, o jogo me pegou, né? Vou falar várias vezes aqui. Jogos da Naughty Dog, Uncharted, The Last of Us e coisas assim, são jogos que, caramba, os jogos que me pegam hoje em dia. E o Mario também, né? Pô, eu terminei de jogar Mario Wonder há meia hora atrás, eu trouxe meu Switch, eu tava lá todo jogando Mario Wonder, tem uma narrativa legal, o gráfico tá maravilhoso, então eu gosto de jogo porque tem uma narrativa e gráfico legal, e cada um de vocês gosta de jogo por uma maneira diferente, né? Pelo RPG, pela competitividade, pela música do jogo, pelo gráfico e tal. E facilmente, hoje em dia, ou no passado, ou vocês ainda vão vivenciar situações como essas aqui, não? Vocês já passaram a tarde de carnaval, ao invés de ir pro bloco do barril em São João, o cara ficar jogando videogame na casa de amigos? Né? O quê? Carnaval em São João era matar. Ou, né, hoje em dia, né, daqui a pouco, os filhos do Igor já estão jogando? Já estão jogando, né? Crianças vidradas no videogame. Hoje em dia você vê crianças de colo lá jogando aqueles Infinity Run que só tem que tocar até o bonequinho pula e faz um barulhinho. Estão jogando, cara, e eles estão realmente imersos. E aí vem, né, a minha geração um pouco mais para trás, né,
que não consegue largar o videogame, né? Meus pais, aí vem uma história legal. Eu gosto muito de jogos porque eu tenho uma implicação nostálgica da minha infância. Meu presente de 1 ano de idade foi um Atari. 1 ano de idade. O que uma criança de 1 ano de idade ia fazer com um Atari? Pô, era uma manete dura, que uma criança que não teria força, e um botão que eu não entendia o que fazia. Mas eram pros meus pais jogarem Frostbite, Ayrton Senna e coisas desse tipo. Então eu tenho essa memória afetiva de realmente videogames e jogos e tabuleiros na minha vida, né? Não só os digitais, mas os analógicos. Isso aqui remete pra gente felicidade, não remete? É o objetivo do jogo, é o fun, né? Ser divertido, ser legal. Mas temos essa vertente aqui que nos deixa felizes, esse contexto que nos deixa felizes. E quando vocês veem cenas como essa, o que é que acontece? O que é que vocês pensam? Eu já vi uns caretas aí. Nossa, fila de banco. Hoje em dia a gente indo bem aqui, né? Não precisa mais da fila do banco, né? Mas vai no INSS marcar a perícia da sua mãe para você ver, né? Ou vai ajudar alguém, né, a entender alguma coisa da Previdência Social. Ou indo um pouco mais próximo da gente, né? Uma pessoa desaparecida da sua família, se ela some, o que vocês fazem? A polícia não vai te atender por telefone. Você vai ter que enfrentar um processo burocrático dentro da delegacia de desaparecidos lá de Santa Terezinha, e depois de 40 minutos ou mais que você vai ser atendido e, cara, isso aqui é chato pra burro, né? É burocrático? O que é burocrático nos afasta? E aí vem a pergunta do milhão. O que essa parada aqui tem a ver com isso daqui? O que a gente pode fazer com isso em relação a isso? Bom, foi a pergunta do milhão que a Renata me fez em 2015. Ela falou, e aí, vamos tornar serviço público legal, divertido? A gente pode tentar transformar os serviços públicos divertidos? Não que, eu vou jogar e vou resolver o meu problema da Previdência Social. Não, mas minimamente vou entender o que rola por trás da Previdência Social para aquela parada ser burocrática, mas de um jeito lúdico, divertido, interessante, para que você não bote a culpa simplesmente no funcionário público que não está te atendendo de alguma maneira que você espera e coisas assim. Mas antes disso, pessoal, eu gosto de fazer essa pergunta de o que são jogos, porque toda vez que eu faço essa pergunta, a gente não chega numa definição. O que são jogos? Já pararam para pensar o que são jogos? Complicado, né? Se você pega um joystick, um jogo eletrônico, você sabe que aquilo é um jogo, né? Se você pega um xadrez, você sabe que é um jogo. Mas você sabe que aquilo é um jogo por saber, você não consegue meio que definir o que é. Ao passo que se você pegar uma bola de futebol, simplesmente o objeto bola, aquilo não é um jogo, é? Um objeto, um brinquedo, alguma coisa. Então, sinto lhe dizer que a gente não tem uma definição formal para o que é jogo, tá? A gente tem alguns autores antigos, como por exemplo, Huizinga, ou game designers como Eric Zimmerman, Adam Hollins, Jesse Shell, que falam que jogos podem ser mais ou menos isso aqui. São atividades lúdicas formadas por ações e decisões que geram uma condição final, em que essas condições finais geralmente são comandadas, limitadas, guiadas por regras. Essas regras são cunhadas para atingir um objetivo que normalmente nos gera um estado de vitória ou derrota, tá? Isso aqui é a definição que nós utilizamos para jogos quando a gente vai fazer alguma pesquisa lá no Rio de Janeiro, ou quando a gente vai conversar em centros de pesquisa sobre o que é jogos, mas não necessariamente é a única, é a correta, está com todas as características possíveis que a academia e a indústria entendem como jogos. Jogos, pessoal, é um conjunto de características que levam à diversão, tá? E essas características, normalmente a gente identifica alguns elementos. Jogo tem mecânica, tem regra, jogo tem estética, jogo geralmente, né,
nos deixam fazer escolhas e essas interferências em cima dos jogos, em cima das mecânicas, a gente conhece como dinâmicas, gameplay e coisas assim, tá? Mas a gente não tem uma definição formal. Porém, né, mesmo não tendo uma definição formal, única, aceita sobre o que é jogos, essa mulher ousou dizer que os jogos podem mudar o mundo. Para quem não conhece, essa é a game designer Jenny McGonigal. E caso vocês tenham interesse em saber um pouco mais sobre jogos mudando o mundo, a Jenny McGonigal tem um TED Talk muito interessante. Acho que vocês conseguem achar no YouTube tranquilo, mas que ela fala que, e essa frase me pegou, né? Quando eu comecei a estudar isso, ela fala que imagina se todo o tempo que você passasse, ou se todo o tempo que as pessoas passassem jogando World of Warcraft, League of Legends, fossem usados para resolver os problemas da humanidade. Já pararam para pensar? Bom, isso está escrito também no livro, muito interessante a leitura, Reality is Broken, tá? Como os videogames me ensinam a transformar o mundo ou fazer um mundo melhor. E por que isso? Caramba! Isso aqui, cara, foi um show do Metallica, uma época, na final do Super Bowl, na final da NBA, não lembro agora. Essa aqui é a final do League of Legends, né? A gente consegue perceber essa atração de público. Inclusive, se eu não me engano, teve uma versão da final do League of Legends que o Metallica tocou, inclusive, né? Então a gente estamos mudando o mundo através de jogos de alguma maneira. Então, vocês passam hoje em dia, né, zapeando a televisão, vocês podem perceber que vira e mexe a ESPN tem programas dedicados a esportes, em que antigamente não existia. A gente via os chatos do beisebol, do golfe, dessas coisas, mas a gente não via nada de esportes. Eu lembro que antigamente na TV Cultura, aquele cara que era o Pedro do Castelo Rá-Tim-Bum, vocês nem sabem quem é Pedro do Castelo Rá-Tim-Bum nessa área, mas o Pedro do Castelo Rá-Tim-Bum tinha um programa de jogos, mostrava um gameplay e coisas assim, né? Mas uma final de um CBLOL com o Flamengo ganhando a parada toda lá, a gente não tinha. E isso agora está mudando. Recentemente, vai ser defendido até semana que vem. Eu tenho alunos de TCC que fizeram como os esportes mudam a realidade das pessoas em comunidades do Rio. Esse é o título do TCC dos meus alunos. Lá no Rio a gente tem um projeto chamado Afro Games, que era o projeto junto com o pessoal da Afro Reg, que estão criando pro players dentro das comunidades, com jogadores de Free Fire e coisas desse tipo. Então os jogos estão mudando o mundo e nossa realidade. Isso aqui está antigo, acho que tem uns 3 anos que eu capturei essa forma, mas é o tempo em horas que o mundo passa em um ano jogando League of Legends. Em um ano, eles entram dentro da casa do templo do Dragon Ball e saem se passou 18 anos lá, né? Ou eles passaram 18 anos lá dentro, eu não lembro mais qual que é a proporção, né, que eles faziam lá no Dragon Ball. Mas imagina, se você tivesse esse tempo de um ano, conseguisse converter ele em 18 para resolver problemas do mundo mesmo. E isso foi pensado realmente pelos cientistas que criaram o Foldit, né? O Foldit é um game para se criar enzimas, né? E algumas dessas enzimas já foram testadas por simulações computacionais, enzimas criadas por jogadores, testadas em simulações computacionais como drogas, remédios que funcionam, né? Então, nós temos os que nós chamamos, vou falar disso depois, mas eu odeio falar esse termo, serious games, tá? Mas nós temos os serious games para fazer esse tipo de diversão, se tornando, trazendo benefícios ao nosso mundo real. Bom, e quando eu falo de jogos para contexto complexo, o que é esses contexto complexo afinal? São qualquer contextos culturais, sociais, educacionais, de saúde que envolve interação humana. Então eu crio jogos que envolvam a interação humana, jogo interativo. Mas se eu quero criar jogos para interação humana, para resolver problemas do mundo, e aí vem a complexidade. Cara, o ser humano é o sistema mais complicado que a gente tem. Lidar com o ser humano é difícil, né? Provavelmente muitos de vocês são da ciência da computação e vieram para uma ciência da computação porque preferem lidar com a máquina do que lidar com o ser humano, né?
eu me identifico também com isso um pouco. Mas temos que pensar que mesmo dentro de exatas puras, de ciências duras que a gente chama, a gente quer resolver problema para o mundo, a gente quer resolver problema para o ser humano e coisas assim. Então esses são os contextos complexos que eu apresento para vocês, que eu pesquiso, etc. Para quem tiver interesse, eu e a Renata publicamos Jogos como Plataformas Mediadores de um Mundo Aberto e Digital. Eu falo desse contexto complexo, isso é um dos grandes desafios da comunidade de jogos do Brasil, um capítulo, entre 2020 e 2030. A comunidade de jogos do Brasil, esse é um tema que está interessado em pesquisar. E isso envolve realmente criar jogos para serviço público, criar jogos para accountability, né? O que mais se aproxima do português é prestação de contas. A gente, como cidadão, conseguir cobrar os nossos órgãos através de jogos e coisas nesse sentido. Bom, então a gente quer transformar isso aqui em algo legal, em algo bacana. E quando a gente quer transformar isso aqui em algo bacana, a gente entra em 3 conceitos possíveis. Que são os conceitos de jogos com propósito, e aí tá, são os jogos sérios, são serious games. Mas se eu falo serious games, automaticamente eu desperto um gatilho na cabeça de vocês que é jogo sério, sério igual a chato, chato não quero jogar, né? Mas não, os serious games, né, ou que eu prefiro, jogos com propósito, são jogos que tem que ter entretenimento, tem que ser divertido, mas que, além da diversão, tem que te passar uma mensagem. Você tem que aprender, você tem que absorver alguma coisa que vai ser benéfico para o seu dia a dia. Nós temos também aqui a gamificação, né? E ó, é diferente, tem gente que acha que é a mesma coisa, mas gamificação e serious games são coisas distintas. A gamificação é você pegar elementos de gameplay dos jogos e botar em aplicativos, em sites, em sala de aula, em coisas assim. Todo mundo aqui conhece o Duolingo, né? Duolingo é o que vem na minha cabeça exemplo de gamificação. Faça uma liçãozinha, ganha um barulhinho, ganha uma medalhinha. Agora hoje em dia, né, tem um leaderboard, né, o placar lá de líderes, que você entra e vê em qual posição você está. E aí a gente tem vários problemas relacionados à gamificação, do tipo, estou motivado ou está me desmotivando? Qual é o elemento que motiva, qual é o elemento que desmotiva? Então, podemos trabalhar com gamificação para construir esse mundo mais lúdico também. E por que não? Jogos de entretenimento puro. Jogos de entretenimento puro também nos ensinam, né? Alguém me dá um exemplo de jogo de entretenimento que te ensinou alguma coisa aí, recentemente? Celeste. Celeste? O que Celeste ensinou? Saúde mental, né? Celeste ensinou saúde mental. Bom, eu trago um exemplo aqui da pandemia. Pô, todo mundo parado em casa à toa. O que a Ubisoft fez? Libera Assassin's Creed Odyssey e Assassin's Creed Valhalla e Assassin's Creed Origins pra galera aí. Bota a galera para aprender sobre Egito, sobre Grécia e sobre Vikings, né? E pô, você aprende, né? E aí te leva a se interessar por séries, por informações sobre aquele contexto, né? Por exemplo, eu joguei o Valhalla depois de ver Vikings, ver The Last Kingdom e coisa e tal. Mas, poxa, você tá vivendo ali igual o Ragnar invadindo, né, a Nortúmbria, a Inglaterra, com grande exército de facção. E aí você vai aprender mitologia nórdica, você vai aprender coisas que geralmente, se você não estivesse jogando, você não aprenderia. Por um simples jogo de entretenimento, tá? Bom, então como que nós construímos esses jogos? Não há também métodos únicos que são totalmente aceitos pela indústria. Tal qual engenharia de software, né? Você tem cascata, tem espiral, tem aquela parafernália toda de métodos de construção de software, mas existe um único, aceito? Não tem, né? Eu ouso dizer que há algum tempo atrás, livros de engenharia de software de antigamente, eu cheguei a ler assim, engenharia de software é arte. Né? Hoje em dia não, engenharia de software é engenharia. Mas na época que eu comecei a estudar engenharia de software, era com
conceituada como arte. Por quê? Você precisava de criatividade para criar o software. Você precisa de criatividade para criar o software. Só que a engenharia evoluiu, tem métricas, tem as paradas todas que te ajudam a construir. Jogos ainda a gente está engatinhando nisso aí, né? Existe um método ou outro, uma técnica ou outra. A gente, quando faz jogo digital, a gente rouba alguma coisa da engenharia de software, né? Um ciclo de vida do software para o jogo. A gente realmente ainda não tem, porque o jogo é muito mais complexo do que um software que se faz, né? Um software, se a gente tiver uma boa equipe e a gente cria o nosso documento de requisitos, né? Lembra um documento de requisitos aí? Entrega na mão dos programadores e fala, faça. Eles vão lá e vão fazer. Agora, dá uma ideia para alguém chega, eu quero fazer um jogo, vou usar o exemplo, de estilo Mario Wonder. De onde que surgiu aquele Mario Wonder? Né? Se o cara não tiver realmente a criatividade, trabalhando com equipe multi, intra, transdisciplinar, ele não vai construir um jogo daquele. Ele precisa de artistas, ele precisa de artistas gráficos, sonoros, precisam de game designers para construir o jogo e precisam dos programadores também. Então os programadores para construir o jogo é apenas uma peça que vai programar tudo aquilo que foi criado para se fazer o jogo. Geralmente, quando falamos em processos de game design, embora não tenha etapas formais e tal, a gente destaca algumas que frequentemente são usadas. Por exemplo, um jogo, né, a gente planeja como ele vai fazer, a gente tem uma pré-produção, a gente tem uma produção, a gente tem um teste pré-lançamento, uma qualidade, a gente tem um lançamento, a gente tem uma produção. Ou a gente, né, começa com uma ideia, faz brainstorm, desenvolve o conceito daquela ideia, a gente pré-produz aquele jogo, lança uma versão alfa, galera, joga aí, o que vocês acham da minha versão alfa, ajusta a versão alfa, gera uma beta, e assim vai. Várias empresas de desenvolvimento de software funcionam um pouco dessa forma. Só que aí a gente tem algumas propostas que a academia já fala também, que olha, se você quer construir um jogo, você precisa pensar nesses elementos, independente das etapas de criação ou não. Bom, isso aqui são duas das propostas que nós temos e que são mais usadas tanto na academia, essa aqui é usada também na indústria e tal, que essa aqui é a famosa tétrade elementar de Jesse Shell. Já ouviram falar da tétrade elementar de Jesse Shell? Jesse Shell diz que para se você construir um jogo, você precisa de pensar na tecnologia que vai dar suporte àquele jogo, e como tecnologia que eu não estou falando só software não, tá? Estou falando tabuleiro, peça, papel, caneta, depende do contexto do jogo que você está criando. Então a tecnologia que vai dar suporte a todo esse ambiente. A gente tem que ter mecânicas, né, associadas às nossas regras ou métodos ou como o jogo vai funcionar para que a gente tenha como atuar em cima daquele jogo. A gente tem que ter história. Tem autores que dizem que em si, mesmo sendo um jogo da velha, a gente consegue abstrair uma narrativa para aquilo ali. 2 reinos guerreando. Um baralho, 4 reinos guerreando. Só vai sair reinos guerreando da minha cabeça aqui quando eu dou exemplo de xadrez, dama. Mas a gente consegue construir narrativas abstratas com aquilo ali. Então temos histórias, nem que sejam histórias abstratas. E a gente tem a estética. Jesse Shell diz que a estética, segundo ele, é arte visual, som, tudo aquilo que o jogador sente, ouve, que vai acionar os seus sentimentos de alguma maneira. Então, para criar jogos, precisamos disso. Ou dessa aqui. Essa aqui é uma proposta do Running que diz que jogos são sistemas formados por regras que geram diversão. Faz sentido, né? Sistemas de regras que geram diversão. Essas regras são mecânicas de jogos. O sistema em que você atua como jogador é a dinâmica. E a diversão é gerada pela estética. Porém, diferente de Jesse Shell, a estética, segundo o Haneke no NDA, ele está falando realmente de emoções e sentimentos. Ele gera emoção e sentimento no jogador e aí sim faz ele gostar do jogo. Tá? Independente se essa emoção vai ser som, visual,
se vai ser tátil, se vai ser, enfim, emoção, ok? Bom, e aí existem também propostas baseadas no Jesse Shell e no MDA para se criar jogos com propósito, que inclusive, esse aqui é o DPE, que inclusive mexem com emoções. E aqui, esse aqui é um framework que não está legal para ver, mas é um framework de você incluir emoções e analisar emoções no jogo. Isso aqui chama a 611 Framework. É um framework que, ao você colocar as 6 emoções primárias dentro do jogo, dão origem a 11 instintos humanos do nosso ser. Então, por exemplo, aqui tem o Pac-Man, que eu vou colocar um instinto de coleta. Nós, seres humanos, somos animais coletores. Nesse instinto de coleta, eu vou gerar a emoção de ganância nos meus jogadores. Que vou gerar... não estou enxergando direito. Que vou gerar... a ganância me gera a excitação, que dá para eu criar dinâmicas, etc. Mas a coleta me gera orgulho também. Né? Pô, quem nunca aí já morreu N vezes numa fase de jogo de plataforma porque tinha que coletar todas as moedas? E quando você coletou, isso foda, né? Gera um orgulho, e o orgulho te gera diversão. Então, para quem tiver interesse depois, existe um livro muito interessante que fala isso, que é o livro On the Way of Fun, que é o caminho da diversão. Ele conta como é que ele criou esse negócio de 6 emoções distintas. Bom, e as pessoas, né, que criam o jogo? Todos que criam jogos na equipe de game design são importantes. Artistas, programadores, etc. Mas todo mundo, pessoal, é meio que embaixo do game designer ali. Fazendo um paralelo, né, a software, o game designer é meio que seu gerente de projeto. É o cara, a mecânica precisa funcionar assim, para essa dinâmica, para o jogador conseguir acionar essa dinâmica, eu tenho que acionar a estética tal do meu jogo, e assim sucessivamente. Então, a gente tem diversas pessoas aqui, mas o game design é o cara que consegue, o cara não, né? Os caras ou as pessoas conseguem dar liga em todo o embolado que um jogo é. Então, devido a tudo isso, né? Pessoas, etapas, propósitos, esses contextos complexos, essa dificuldade em pensar jogo, eu tentei levar isso tudo para a gestão pública, né? E pensei, bom, de alguma maneira eu tenho que aproximar esses dois camaradas aqui, as instituições com os usuários como centro cidadão. Mas historicamente a gente tem esse afastamento, porque a gente como cidadão não quer nada do público, no sentido de que, para que eu vou executar determinado serviço, eu vou lá, é chato, o cara vai me atender mal. E a organização também enxerga uma coisa ruim do cidadão, do tipo, para que eu vou explicar meu processo de cidadão se ele não tem capacidade de entender? Né? Então, essa aproximação é uma quebra, é um gap que a gente tem ali. Porém, no meio disso tudo, a gente tem os processos organizacionais, né? Os processos de negócio. Né? O Rony está dando aula de BPM, né, Rony? Então, nós temos os BPMs aqui no meio, Business Process. E esses Business Process podem dar origem a jogos. Bom, e aí veio o problema da minha tese de doutorado, que foi como é que eu vou transformar essa parafernália toda de processo de serviço público em jogo legal para a galera. E aí, não sei se vocês conhecem, região do Retiro, de Juiz de Fora, né, indo para Martins Barbosa, indo para Bicas, tem umas montanhas muito maneiras. E eu num dia de tese de doutorado falando, não, tem o Bar do Totônio, mas eu prefiro a montanha em cima do Bar do Totônio. Ele gosta de prato quente. É isso aí. Prato quente, gente, que é quando eu vou para os jantares, conferências, eu só como arroz, batata frita e frango. Eu não gosto de comer coisa diferente disso. Eu não gosto de torresmo. E agora eu pegou o Johnny, Coca Zero. Então, bom, temos montanhas muito legais lá, né? As montanhas têm nome, inclusive, lá, né? É a Montanha da Serpente, Morro da Baleia e coisas assim. Tem umas trilhas bacanas. Eu num dia que eu tava, até comentei com o Rony na época, né? Rony, eu vou largar o doutorado, não tô aguentando mais. Vou dar uma volta e vou largar o doutorado. E aí eu subi numa montanha e isso aqui me veio à mente.
Isso aqui é o Super Mario Bros 3. Vocês já viram o desenho de um modelo de processo de negócio? Em BPMN é algo assim. Tá? Conseguiram ver a semelhança? Caramba, cara, temos um Start Event aqui, um End Event aqui. Aqui a gente tem uma Task. Aqui a gente tem um Gateway. Caramba! E aí minha cabeça no meio da montanha, lá subindo na trilha, falei assim, não vou largar meu doutorado mais. Né? Eu tive aquela... Vocês viram o filme dos Simpsons, né? A epifania do Homer. Então eu tive essa epifania lá em cima. E quando eu cheguei em casa, eu realmente fui modelar o Mario em BPMN. E caramba, e aí eu pensei que existem realmente semelhanças. E aí fui no livro de gestão de projeto e negócio do Dumas, peguei a definição de processo de negócio, que é, processo de negócio são procedimentos sequenciais que agregam valor organizacional, que para se concluir esse valor organizacional é uma sequência de etapas, tarefas que existem em tomada de decisão, cada etapa é guiada por recursos para um objetivo final. E aí, cara, eu coloquei o Super Mario dentro dessa definição também. E falei, no início do jogo, nós temos o Mario como personagem, ou em BPMN como o nosso ator do processo. O rapto da princesa é um problema daquele processo de negócio. E para resgatar, ele precisa concluir várias fases, as tarefas do processo, percorrendo diferentes caminhos, ou seja, tomando decisões, enfrentando inimigos, tarefas ou outros atores, dentro de um mundo dos cogumelos, que é a localidade onde que acontece o processo, usando penas, estrelas, flores, cogumelos, que são os recursos, para conseguir salvar a princesa, o objetivo final. E caramba, eu falei, BPMN tem a ver com o jogo, tem a ver com o processo, tem a ver com tudo. Consegui fazer, né, o mapeamento das características de um jogo de plataforma para um modelo de processo. E aí eu fiz o meu primeiro teste jogável. Esse aqui eu usei na época um TGA, um Test Game Adventure, para um processo real de descoberta de pessoas desaparecidas do estado do Rio de Janeiro. E aí sim, esse processo é real porque eu fui realmente na Polícia Civil do Rio de Janeiro, entender como funciona o processo de negócio da Polícia Civil, e descobri se meu pai sumir, não posso ligar, eu tenho que ir na delegacia de descoberta de paradeiro, eu preciso de falar todas as características da pessoa, última roupa que eu vi, identidade e blá blá blá. E aqui dentro da polícia tem um processo que a gente como cidadão não enxerga. A gente está esperando, acha meu pai, cara, né? Eu preciso de achar meu pai. Mas não, cara, ele vai mandar, eles são demorados, vai mandar um ofício, vamos traduzir para Juiz de Fora, para as coisas que eu conheço de fora. Vai mandar um ofício para o Seref para ver se seu pai não está lá. Vai mandar um ofício, né, para o idoso para ver se seu pai não está lá. Esqueci onde fica a população de rua. Antigamente era a AMAC. Né? Vai mandar um ofício para a AMAC para ver se seu pai não foi encontrado em situação de rua. Vai mandar ofício para o CAPES para ver se ele não perdeu a memória de Alzheimer, se não andando da saúde mental. Ou seja, é demorado. E aí eu entendi esse processo e fiz um jogo. No contexto do Rio de Janeiro, o jogo fala da Dona Maria, que perdeu o filho dentro do metrô da Pavuna indo para Copacabana. E aí tem todo o processo que você assume o papel do investigador, tipo, em que lugar do mundo está Carmen Sandiego, né? Você faz mesmo esse processo de identificar o menino dela. E no final, a gente identifica. E nesse processo de entender o processo, a gente conhece pessoas legais, né? Por exemplo, eu conheci, nessa pegada aí, a Jovita Belfort, a mãe do Vitor Belfort. Porque eu não sei se você sabe, a filha da Jovita Belfort está em situação de desaparecida há 30 anos. E a polícia não pode falar que ela morreu, porque não tem provas que ela morreu. Está em processo de desaparecida, até hoje está rodando esse processo de descoberta de desaparecidos para ela. Bom, pensei isso tudo e falei, bom, isso aqui só eu entendo, mas então deixa eu criar um framework de mapear processo para jogos de aventura. E eu criei uma planilha para se mapear elementos do processo para problemas, regras, atores, personagens e essas coisas todas. Na época eu era professor do Viena Júnior, que eu criei isso aqui, e eu taquei para meus alunos testar. Testaram, conseguiram criar o que a gente chama de Game Design Document, né? É o documento de requisito de jogos, tá? E conseguiram pensar os jogos a partir disso aqui, só que eles me deram um feedback que foi muito importante na época.
a gente consegue. Se a gente ficar 4 ou 5 horas em cima desse aqui pensando. E aí eu falei, caramba, isso foi um negócio rápido. E aí eu pensei, bom, o arquivo BPMN é um XML. Então eu consigo ler o arquivo BPMN e criar um software que vai fazer isso automaticamente para mim. Então eu criei um software que joga isso automaticamente e já te dá o GDD de forma semi-automatizada. E aí sim eu comecei a pensar no método que eu dei o nome de Player Process para criar os jogos para que o cidadão entenda as instituições públicas. E essa foi a figura final do Player Process, em que nós temos os processos e o cidadão no lado. Entra o projeto do jogo, a gente mapeia esses elementos e faz o GDD. O GDD entra para a prototipação. Acabou a prototipação, a gente tem 3 etapas de validação. Primeiro, com a equipe de game design, o jogo está balanceado, as dificuldades estão ok em termos de jogabilidade, game design. Depois, se tiver ok, ele passa, né, para os process owners, que é os gestores. Pô, realmente o meu processo da minha empresa está descrito nesse jogo, os detalhes estão aqui, opa, estão. E aí sim eu vou testar com o público-alvo. E aí, cara, aprendeu o processo? Isso foi legal. Isso foi um produto da minha tese de doutorado. E hoje, saiu ontem, eu estava comentando com o Zé Maria, nós temos a marca registrada no Instituto de Propriedade Intelectual do Player Process, em que a gente dá consultoria para empresas de como criar jogos para treinamento e coisas desse sentido. Bom, esse é o software que eu falei com vocês, né, que gera a parada. E com o software nós conseguimos fazer a segunda versão dos Desaparecidos. Sim, usamos RPG Maker. RPG Maker para prototipação rápida e testar narrativa é melhor que está tendo, tá? Então, muito bacana. E aí a gente conta a mesma história do Test Game Adventure, só com uma forma mais visual, em que realmente nós modelamos a delegacia de São Bento de Paradeiro do Rio de Janeiro e toda a estrutura aqui. E aí com isso foi linha de produção, um atrás do outro. Criamos o cartão SUS Adventure, né? Que é, não sei hoje em dia, mas na época, para você ir na UBS, você tem que ter seu cartão SUS, senão ele não te atende. Na época da Covid, vamos tomar vacina? Qual que é o número do seu cartão SUS? Brasileiro tem que ter cartão SUS. Mas como é que tira o cartão SUS? Bom, né, nessa época você tinha que fazer o preenchimento na internet e ir lá no cartão na UBS validar os seus dados. Hoje em dia é tudo online, tá? Então o jogo ficou meio datado. Mas é divertido. Para quem se interessar, um joguinho rápido, tem no Google Play, cartão SUS Adventure, só vocês darem uma olhadinha, tá? Criamos aqui com alunos do Instituto Viana Júnior o DProUni Game, né? Que a galera que não queria ou não tinha condição de passar aqui na Federal, falou, vou fazer o ProUni, cara. E aí isso aqui ensinava como que você, como aluno, solicitava o ProUni. E aí nós tivemos bastante resultados com isso. Para quem tiver curiosidade, não precisa depois tirar foto, se quiser eu mando para o Marcelo depois esse conjunto de slides, ele repassa. Mas aqui são várias publicações que a gente fala sobre como jogos se tornam, como processos de negócio ou processos de serviço público se tornam jogos, enfim. Então, a partir desse embrião que eu vislumbrei no meu doutorado, e se alguém faz ou vai fazer doutorado, já coloca aí na cabeça que a gente não vai resolver o problema do mundo, a gente vai sair de lá com mais problema do que resolvendo alguma coisa. Eu saí com a minha tese cheia de problema. E ainda bem que eu saí com a minha tese cheia de problema, porque hoje eu oriento alunos de graduação, mestrado e doutorado no Unirio para resolver coisas que eu não resolvi na minha época de doutorado em relação a jogos. E uma das coisas é, valores em jogos. E quando eu estou falando de valores, eu estou falando ético, moral, coisas assim, em que a gente pode transmitir determinados valores para as pessoas através dos nossos jogos, assim como transmitimos emoções. Esse aluno, Fabrício Jansen, fez uma ferramenta de brainstorming para que a gente pense como incluir valores brasileiros em jogos. E ele fez todo um apanhado em cima da Constituição brasileira, da lei de governança, da lei de acesso à informação e criou um deck de cartas para a gente fazer brainstorming. Se eu quiser um jogo de transparência, como é que eu faço o jogo mostrar transparência dentro do meu gameplay? Se eu quero um jogo que traz igualdade, como é que eu vou explorar a igualdade durante o meu gameplay? Tem um livro muito bacana também, que é o que nos deu essa ideia, que fala em valores em geral, que é o
Values at Play in Digital Games, tá? Da Mary Flanagan. É muito interessante também para entender essa questão de valores em jogos. Recentemente eu tive um aluno de mestrado, ele defendeu, o Márcio Ferreira, que uma das lacunas da minha tese era, eu criava todo o arcabouço do GTD do jogo, mas a narrativa eu tinha que tirar de trás da orelha. E aí o Márcio veio com a brilhante sacada de, cara, o BPMN te dá uma narrativa também. A gente consegue usar aquele framework que vocês devem conhecer, né, de gestão organizacional 5W2H, em que um 5W2H informa para a gente todos os elementos que uma narrativa precisa. Localidade, tempo, pessoas, objetivo, coisas assim. E ele conseguiu extrair automaticamente frases do modelo de processo de negócio em linguagem falada. Do tipo, aqui é um modelo de livraria, de exemplo. Então ele consegue extrair, olhando para esse elemento, the client needs to check the book price using the book catalog. Né? Que é aqui a gente tem o cliente, que é a raia, olhando o preço do livro. Então a tarefa de olhar o preço do livro. Então ele gerava todas essas frases narrativas, e aí ele fez um software que criou dessas frases narrativas interativas. Automaticamente ele consegue simular o processo com um clique, importando em uma narrativa interativa. Executando mesmo a narrativa interativa. A gente vê a execução do processo de negócio de forma dinâmica, como você estivesse executando um processo de negócio, só que em forma de narrativa, você tomando as decisões, escolhas, etc. Ele tem várias publicações sobre isso. Ele foi, né, o melhor tese de mestrado do SBSI desse ano, ficou em segundo lugar da melhor tese de mestrado do SBS Games de semana passada. Então o Márcio é um ponto fora da curva aí nas pesquisas em jogos comigo. A gente também tem, junto com a professora Renata Araújo da Mackenzie na USP, orientando a Tatiana Neves, que criou jogos para treinamento a partir de processos de negócio. O jogo que ela criou, né, ela criou todo um arcabouço de criar esses jogos, é um Morro Novo. Morro Novo por quê? A gente conseguiu, aí naquele negócio que a gente estava conversando, Zé, conseguimos um vínculo formal com uma mineradora em Belo Horizonte e conseguimos botar esse jogo para ser testado dentro da mineradora, para o pessoal que está abaixo da superfície entender como que um processo de troca de peças de determinada ferramenta funciona. Então a gente tem essa pegada de jogo de treinamento a partir de processo. Tem artigos da Tatiane aí também, etc. E aí nessa pegada de treinamento, bom, beleza, a gente tem processo de negócio, mas então vamos treinar situações de risco na indústria também. E aí eu dei sorte que entrou um aluno de mestrado comigo, Roberto Rufino, que ele é gerente da P37. Ele fica embarcado dentro da Petrobras, é o responsável pelo treinamento da plataforma. Falou, cara, eu quero criar jogo para treinar os caras aqui dentro da plataforma. E aí nós criamos um método de criar esses jogos, baseado no modelo de treinamento de Kirkpatrick e coisas do tipo, em que nós criamos o primeiro protótipo, que é o Bob Huff Decks on Fire. O nome dele é Roberto Rufino, o jogo chama Bob Huff. Então, Bob Huff Decks on Fire, em que você é um brigadista e tem que aprender a apagar incêndios na plataforma, só que você tem que saber quais são os extintores de incêndio para determinado tipo de incêndio, e se você demorar muito, você está causando prejuízo para a Petrobras, né? Porque estou derramando óleo, minha plataforma está queimando, e o dinheiro ali só vai caindo. E a gente tem métricas de treinamento, como incêndios apagados, incêndios não apagados, são métricas internas de indústria que funcionam como treinamento. E esse trabalho do Rufino foi premiado como o melhor artigo do SP Games ano passado. Várias publicações do cara também. A gente tem o do Vinícius, que jogos para combater corrupção, né? Em que ele entendeu que para combater corrupção, né, a gente parte do domínio afetivo e do domínio cognitivo da pessoa, e o domínio afetivo te leva a uma não conformidade com alguma coisa, enquanto o domínio cognitivo te leva a um pensamento crítico. Essa tríade aqui, né, não conformidade, pensamento crítico, te leva a novas perspectivas e você pensar soluções para se mudar o mundo.
Então a gente pensou nisso para, vamos colocar o cidadão para entender conceitos de corrupção, né? Cara, vocês escutam direto no Jornal Nacional, prevaricação. Você sabe o que é prevaricação? Ninguém sabe o que é, cara. Todo fala direto no jornal, e a gente foi ver na época, né, na Lava Jato, parada tudo, prevaricação era o Google Trends. Ninguém sabia o que era prevaricação. Ele fez um joguinho, não tá aqui. Um joguinho que ensina o que é prevaricação e como combater no Hospital Público do Rio de Janeiro, né? Tem que ver as paradas tudo errado no hospital, e aí nós temos todo esse arcabouço. Com a evolução do método dele, nós colocamos dentro das mecânicas um conceito que a gente chama retórica procedimental. É fazer com que as pessoas aprendam sem a gente falar um A. É tipo, executando uma tarefa, uma mecânica do jogo, a pessoa vai aprendendo a partir de jogar. Ele colocando isso dentro do jogo, ele fez o joguinho Green Grid. O Green Grid é um jogo sobre desmatamento que aborda corrupção ativa e passiva, tá? Só que aqui a gente tem umas retóricas interessantes, do tipo, quando a gente está num joguinho de plataforma e a gente mata o inimigo solta uma moedinha, não é? Aqui, se você chega perto do madeireiro, ele vai te jogar um dinheirinho. Vai te jogar um dinheiro. Beleza. Seu instinto é, eu tô acostumado com o jogo de plataforma, vou pegar o dinheirinho. Só que quando você pega o dinheirinho, sua barra de moral cai. Por quê? Você está recebendo suborno. Você está ganhando uma corrupção passiva, né? E aí a gente fala também, né? Tem mecânicas que a gente tem o tempo para combater o desmatamento, senão a gente acaba com o mundo. A gente precisa de detonar as fontes, né? As fábricas, se a gente quer parar o desmatamento. Então a gente construiu todo esse arcabouço para construir esse tipo de jogo. O Vinícius também, ano passado, no SB Games, conseguiu o prêmio de melhor artigo por essa pesquisa. A gente tem o Emanuel, que criou um Game Design Canvas para construir jogo de saúde. Esse jogo aqui é um jogo para combater sintomas de saúde mental. Combater não, identificar, conscientizar e coisas desse tipo. A gente tem, atualmente, esses aqui já defenderam, mas atualmente eu estou com o Cristiano, com o Rafael e com o Eric. O Eric está criando, aí, né, aproveitando o meu mestrado agora aqui, o Eric está criando uma ontologia de gênero de jogos para conceber o planejamento dos jogos digitais baseados em processo de negócio. Então ele vai construir uma ontologia de gênero aqui, que vai meio que guiar a construção de um sistema de recomendação a partir de um determinado modelo de processo de negócio que entrar no sistema. A gente vai subir o MPNN do sistema e o cara vai escolher do gênero que ele quer construir. A gente tem o Cristiano, que também é um gerente de plataforma, ele não é da 37, ele é da 35, que está trabalhando com parte da pesquisa do Rufino, só que o jogo do Rufino só treinava. Ele está partindo, olha, eu posso captar a informação de gameplay desse jogo. As informações durante o gameplay eu posso tratar ela com Game Analytics, mostrar através de dashboard para os gestores, para ver se o cara conseguiu treinar bem aquele assunto ou não. E além disso, eu consigo rebalancear o meu treinamento, fazendo o meu treinamento mais difícil ou mais fácil, otimizando o aprendizado de quem está jogando. E aí, ele que me apresentou isso, eu achei que eu ia fugir, né, do cálculo, da geometria analítica, das integrais. Aí ele me mostrou que esse balanceamento é feito com um negócio chamado PID, um conceito de teoria de sistema de balanceamento e controle, teoria de controle, e ele vai usar PID para fazer rebalanceamento de jogo de treinamento. Eu falei, cara, esses cálculos aí é contigo, já que tu é engenheiro, você se vira com esses cálculos aí. E o Rafael está fazendo um catálogo estético para jogos educacionais. Tipo um catálogo de requisitos de software mesmo, mas que vai apoiar a construção de jogos educacionais. E aí temos, né, na graduação, pesquisas usando Data Visualization em jogos educacionais, né, Rony, que nós tivemos recentemente publicado no SB Games agora. Eu tenho também que saiu do SB Games agora, ensinando música a partir de jogos digitais. O cara criou um jogo chamado Onda Beat, eu acho que eu vou ter a figura dele aqui, que você aprende ritmo e partitura a partir desse jogo, mas ele tem uma mecânica de onda beat, né? Tem o trocadilho de na batida, então já que estou na onda também tem um surfista lá atrás, dando o seu feedback, etc. Ecossistema de esporte do Rio de Janeiro, sistema de recomendação a partir de dados conectados, laboratório de física 1 através de realidade aumentada,
testes vocacionais a partir de jogos digitais, são algumas pesquisas que o pessoal da graduação está trazendo. Só algumas que já estão concluídas. Essa primeira aqui da visualização de dados, a gente montou um arcabouço, TCC de graduação, montamos um arcabouço e nós criamos um jogo para ensinar a Tetris de Shell. Só que automaticamente o jogo ia coletando informações e o professor em tempo real tinha acesso ao dashboard de andamento individual do aluno ou andamento da turma como um todo. Se o cara jogasse mais de uma vez, ele tinha um gráfico de aprendizado, se o cara aprendeu ou não, e coisas assim. A gente criou também o SQLand, que eu acho que o Rony botou até alguns alunos aqui para jogar, que é um jogo que o pessoal criou para ensinar SQL. Né? Então a gente tem as ilhas, né? O cara tem que criar ilhas, pessoas, temos as ilhas dos packs para fazer joins aqui, etc. E quando ele vai mexendo, né, na parte visual do jogo, do lado ele vai gerando o comando SQL para o cara fazer o depara, para ele conseguir verificar o que está rolando. E se o cara quiser copiar isso e jogar, por exemplo, no MySQL, vai rodar também. Então ele consegue fazer todos esses parâmetros. A gente tem aqui, né, narrativas interativas visuais, e pegou parte da pesquisa do Márcio e criou o jogo a partir disso. E a gente tem o Onda Beat, que eu falei com vocês, e é tipo um Guitar Hero para aprender partitura e ritmo. A gente tem agora uma nova versão do Bob Huff, que esse é o Builds on Fire, que a gente pegou um aluno que sabe melhor um pouco mais de game design e criou o mesmo jogo, só que em 3D aqui para ensinar classes de incêndio. Um negócio interessante, eu falo para todos, e aí eu estava até falando com o Eduardo, o Alessandré, que todo jogo que você faz é passível de propriedade intelectual, tá? Propriedade intelectual, registro de software, vocês podem criar. Todo jogo que vocês fizerem. Além disso, como ainda não está aqui, mas jogo é uma parada tão diferente do software, que a gente, além do registro do software, a gente pode fazer registro de personagem na Biblioteca Nacional, registro de narrativa na Biblioteca Nacional. A gente pode fazer registro de, quando a gente faz, né, o diagrama de nível do jogo, a gente pode registrar ele como desenho industrial. Então a gente pode ter diversas propriedades intelectuais que saem do jogo aqui, e é importante para constituir o portfólio de vocês, e para os orientadores também. O orientador fica rindo de orelha a orelha, porque o Lattes vai lá na altura quando a gente tem isso, porque é um diferencial, é pouca gente que faz. Bom, o que eu, como pesquisador de jogos, me interessa hoje em dia? Não vou ler porque é uma lista extensa, né? Que geralmente quem pesquisa jogo é interessado com um montão de coisa diferente, mas entre eles, jogos educacionais, metaverso, game analytics, tem uma pegada de jogo de ciência cidadã, não sei se... Mundo de Bigman, vocês já assistiram isso na TV Cultura antigamente? É um cara que ensinava ciência na televisão, tá? Jogo para isso. É raro a gente achar jogos para ciência cidadã hoje. Jogo para divulgação científica. Tem uma galera da Fiocruz que está trabalhando com isso, mas é umas pegadas interessantes de trabalhar. E aqui a gente tem uma pegada que pouca gente trabalha com isso. Avaliação de jogos. A gente, para trabalhar com avaliação de jogos, tem jogos que são por nichos, por contextos, com avaliações diferentes. Hoje em dia, muitas indústrias que fazem o QA, igual a gente faz com o software. A gente usa QA de avaliação, teste caixa preta, teste caixa branca, um pouco dentro do nosso software de jogo digital. E a gente precisa de mais coisa para testar. Testar narrativa, testar arte, testar assim, toda a coesão entre a estética, entre a dinâmica do jogo. Isso ainda é um assunto pouco explorado. E uma temática que a gente chama de engenharia de jogos. Bom, se a engenharia de software já foi arte, hoje é engenharia, por que a engenharia de jogos também não pode ser uma engenharia no futuro? Então tem o Esteban da UF e o Geraldo Chechel da FMJ levantando essa bandeira. A gente precisa de métodos, métricas específicas para jogos, não simplesmente roubar o da engenharia de software e usar. Eu que tenho engenharia de software ajuda até certo ponto, mas não cumpro todo o arcabouço que um jogo tem. Bom, pesquisar jogo, pessoal, é divertido pra caramba. A gente, além de jogar,
a gente consegue ir em conferências como o SB Games, semana passada, foi em Rio Grande, em que a gente consegue conhecer diversas pessoas e aí também a gente consegue ter a noção da importância dessas pessoas que estão lá. Por exemplo, eu fui ter a noção de quem era o Esteban realmente lá. O cara criou a área de pesquisa de jogos no Brasil. E quando ele foi homenageado lá, eu falei, tá de sacanagem que você, cara, que criou isso tudo, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, né, o Alexandre Bicho, que é um nome da área, o Bruno Feijó, da PUC Rio, que é um nome da área também, que criou o SB Game junto com o Esteban. Então é divertido. E aqui é a galera da Fiocruz, que pesquisa de saúde, eu estou ali atrás, pequenininho, mas a galera da Fiocruz pesquisa jogos de saúde. No Rio a gente tem diversos jogos, isso aqui a Suelen é do grupo que chama Ludes Magistério, um jogo só de jogo de tabuleiro. Então tem uma galera nessa pegada também. Bom, onde que a gente publica essas coisas todas? Bom, jogo é multidisciplinar, cara. Tu publica onde você quiser. Principalmente a gente tem publicado muito no SP Games, no SBSI, que vai ser em Juiz de Fora, né, Rony? Ano que vem, vocês vão ter oportunidade, vai ser aqui na UFJF. A gente tem uma revista da área internacional, nossa aqui no Brasil, a publicar assuntos de jogos, que é a Journal Interactive System, que eu vou falar daqui a pouquinho, a GIS. A International Journal of Serious Games, diversos periódicos e outras coisas que a gente consegue colocar jogos com propósito ali. E falando da GIS, né, pessoal, que é uma revista formada pelas 3 áreas de interação que nós temos na SBC, que é a área de IHC, né, é a área de realidade virtual e a área de jogos, que são coordenados pela professora Luciana, da UF, doutor Roberto Pereira, de Paraná, e na área de jogos tem o Marcelo da UDESC e eu como editores ali associados para essa parte de jogos dessa revista. Convido-os, tá? Independente se é trabalho de graduação ou não, se for bom a gente aceita na GIS. O único empecilho da GIS é que trabalha em inglês somente, tá? Mas é interessante. Bom, e eu gosto de terminar geralmente, pessoal, com essa frase, que pesquisa a gente faz com pessoas, tá? E a gente precisa dos nossos parceiros fortes para se construir pesquisas em jogos. E eu dei sorte que eu tenho alguns parceiros muito fortes nessa área. Na área de governo, a Renata Araújo, da USP, Mackenzie, que foi minha orientadora, o professor Oceano, né, sempre que me dá a parte educacional, a parte de informática na educação, o Rony, né, que é meu parceiro de publicação, acho que no ano, se eu publico uns 20, o Rony está uns 15, então o Rony está ali, e o professor Geraldo Chechel, da UFRJ, que é o líder do grupo LUDES de lá. Eu tenho o meu grupo de pesquisa, caso vocês se interessem, dar uma olhada depois, é o JOCOM, que é o grupo de pesquisa em jogos para contextos complexos. Lá, consegui o registro no CNPq semana passada, então é um grupo registrado no CNPq já. Lá tem todas as publicações do grupo, tem os jogos que a gente já construiu todo lá, tem várias informações e notícias interessantes, caso vocês se interessam sobre esse tipo de abordagem. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Eu costumo responder e-mail bem rápido, né, Rony? Então, eu costumo responder e-mail rápido. Então, se quiser bater um papo, tirar alguma dúvida ou conversar, pode me mandar um e-mail que eu estou disponível. Obrigado. Pessoal, alguma questão, pergunta? Valeu? Não? Tá chegando. Fala aí. Zé. Zé, pode, fica à vontade. Aquelas que você fez na minha banca, não, tá? Deu parabéns aí. Obrigado, pela Zé. apresentação. Eu acho que foi super motivadora. Mas assim, o que você coloca, deixa eu fazer uma pergunta. Você coloca contextos complexos, vai trabalhar histórico, você coloca contextos complexos, você está usando o contexto como uma palavra bem definida, ou você está usando de uma forma geral. Isso é a primeira. A segunda,
vem da questão do processo que você falou de engenharia histórica. Eu vejo exatamente, tem a ver com isso que eu estou falando, quando você fala de contexto, tá, eu vejo que no primeiro modo, né, quando você vai especificar, vamos chamar assim, elementos, uma necessidade muito forte de uma equipe multidisciplinar. Sim. Bom, contexto. Fala um pouco para a gente sobre isso aí. Contexto que eu trago no grupo, no contexto complexo, contexto generalista mesmo, né? Quando eu entendo de contexto, essa palavra, eu estou trabalhando temas complexos. Eu coloquei contexto complexo por ser uma palavra um pouco mais chique para abordar temas. Então, basicamente, eu estou trabalhando temas complexos aqui. E o que eu entendo por temas complexos aqui? Temas relacionados à saúde, temas relacionados à educação, temas relacionados à sociologia, temas relacionados à administração. Qualquer tema que envolva pessoas, para mim, são temas de contexto complexo. Então, contexto, para mim, tema. A outra foi dessa equipe multidisciplinar. Para esses contextos complexos. Quando eu crio, por exemplo, a gente tem que criar o jogo de treinamento, a gente realmente tem que ter uma equipe multi-interdisciplinar ali, como por exemplo, jogos da Petrobras. O gestor de SMS de treinamento da Petrobras faz parte do processo de criação do jogo, que conversa com o artista, que conversa com o engenheiro de som, porque se a gente não tiver o som característico da plataforma, a gente está transmitindo um treinamento errado. A gente conversa com os treinados em si, a gente tem que entrevistar pessoas para entender como é que você interpreta o apito quando sou o apito do treinamento. A gente tem que interpretar todos os contextos possíveis. Então a gente tem realmente essa equipe multi trabalhando. Isso para todo contexto, tema que a gente faz no jogo, a gente tem que correr atrás dessa equipe. Que é o que acontece com a gente em sistemas de informação também, né? E para a gente construir um sistema da saúde, a gente tem que entender a regra de negócio da saúde. Para jogos com temas complexos, mesma coisa. A gente precisa dessa equipe multidisciplinar para trabalhar com a gente. Eu acho que isso é errado, muito mais do que os próprios sistemas. Sim, muito mais do que os sistemas. Obrigado, Rafael. Obrigado. Mas... O Igor tinha uma pergunta. Tudo bem. só tinha um recadinho para todo Gamificação, né, assim, ela pode ser muito mal usada. Muito. É mais frequente a gente ver ela mal utilizada do que ela aplicada normalmente. Né? Tá. Mas o microfone pega? Eu virei pra pegar. A pergunta anterior pode ter ficado mais ou menos. E a questão da análise do processo. Eu vi que é uma fase final ali, que parece que é uma fase de guarda para garantir que o processo está correto. Você exigia por mais alguma coisa para garantir que isso não aconteça, essa perturbação? Porque quando você está trabalhando com o jogo, você passa o valor. Né? Você está mexendo com o valor, na verdade. Né? Você está fazendo substituir um valor que é real, faz com um valor intrínseco do jogo aí. No seu método, tem essa trava de segurança, porque você não troca um valor que deveria ser o real, porque a gente quer que o valor real seja aplicado para um valor do jogo. Na etapa de avaliação com os gestores não tem essa trava. Eu já vi realmente passando por valor invertido. Né? Do tipo, eu tinha um jogo, um dos primeiros protótipos que a gente fez, que era um processo interno da Unirio, em que a fase final a gente tinha que vencer a mulher da secretaria. Só que a gente matava a mulher da secretaria. A gente estava passando um valor invertido ali. Bom, a gente queria realmente ganhar o processo, tipo, opa, conseguir, o meu problema foi resolvido. Não matava a mulher da secretária. Então eu inverti isso. O processo estava certo. Né? Como que eu percebi que eu injetei um valor invertido, ou injetei uma retórica invertida ali? Quando eu fiz a avaliação com os jogadores, com o público-alvo. O meu método tem avaliação com o público-alvo, que é meio que um alfa, um beta, avaliação ali, que inclusive joga por um redesign. Então a gente consegue perceber que o valor que eu injetei não é o que eu queria, a retórica que eu injetei está fazendo o cara entender o treinamento ou o processo de outra forma, quando a gente avalia com o público-alvo. Porque quando o treinador avalia, você fala, não, meu processo está aqui. Joguei, não, meu processo, consigo chegar no meu produto ou serviço aqui. Então essa trava fica na hora do avaliação do Target Audience. Beleza. Mais?
Ok, Tadeu, agradecer novamente aí. Obrigado.